causa de meramente vídeos e fofocas que vão passando de um para um e essa disseminação de contendas. Com certeza isso não vem de Deus, você sabe disso. Eu não gosto e nem me sinto confortável com esse tipo de situação, mas eu fui jogado no meio dessa situação toda. Ou seja, eu não vou ter problema nenhum de vir aqui quantas vezes for necessário para trazer esclarecimento, porque não existe lidar com uma situação com dissimulação, com manipulação e meias verdades. Vamos ser sinceros e honestos. Eu não ia gravar vídeo hoje, mas, cara, alguns pedidos e até indagações. Você não vai gravar, Zion? É óbvio que eu vou, porque não podemos deixar esse caso cair no esquecimento. Afinal, o nosso grito, por enquanto, aqui está sendo justiça por Lívia. A cantora Heloísa Rosa arrumou uma treta com um cantor aí, um desmentindo o outro. Mas a verdade é que Imperatriz no Maranhão, segundo as informações, inclusive tem recados de lá, aonde dizem que o caso da Heloísa Rosa, né, a presença dela nessa festa foi rejeitada. A presença dela não foi aceita pelo fato do caso estar repercutindo no Brasil. E ela já foi avisada pelos canais de denúncia, porque a gente sabe que o intuito é ganhar dinheiro no Brasil para viver fora do Brasil. Esses cantores gospel que vivem fora do Brasil é assim que eles trabalham. Porque lá não dá dinheiro, lá tem que cantar para meia dúzia de pessoas. Aqui é as prefeituras. E quando eu recebi um link aqui do tal cantor Isaías Sade, que eu confesso que nunca parei para ouvir, mas quando eu ouvi ele falando no vídeo, eu falei, tá aí, um cantor que eu tiro o chapéu, cara. Porque o cara falou umas verdades. E é isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Inclusive, vou mostrar para vocês a repórter, se eu não me engano, trabalha para Globo, que também falou sobre o caso após o resultado que saiu nessa quinta-feira que passou. Por isso eu peço o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. É importante, estamos nesta luta por justiça, por Lívia, então dá sua hypada, seu like, seu comentário, isso contribui e bora pro assunto do vídeo de hoje. Acredito que é sabido de todos que Heloísa Rosa está na tentativa de recomeçar as suas agendas, mas como eu falei, ela está sendo rejeitada, essa é a verdade, e desmentida. Agora imagina um evento dessa proporção aqui, cara. Esse aqui é o cantor Isaías, que para quem não sabe, meu nome também é Isaías. Ele se apresentou e olha a multidão. Agora eu fiquei imaginando se a Heloísa se apresentasse, dado a rejeição de pessoas lá de dentro, que da própria organização, que fizeram questão dela não se apresentar, até porque a preocupação é até a vida dela. Imagina uma multidão dessa aqui protestando, reagindo contra as atitudes que ela vem tomando agora, por último, saindo em defesa do marido que está sendo acusado pela mãe de uma criança, né, a qual, quando ela tinha 5 anos de idade, e outras vítimas. Você imagina a repercussão. Então eu acho que a prefeitura tomou uma atitude, olha, positiva em não permitir a apresentação, até porque prezando pela própria vida dessa mulher, cara. Porque a injustiça que está pairando no ar diante desse caso é muito grande e o povo sente isso. Porém, antes do evento, o Isaías se manifestou. Olha só o que ele disse. Foi firmado com a prefeitura. Quando esse contrato foi firmado, não nos avisaram, não nos comunicaram que teriam outros cantores aqui, no caso, uma outra cantora. E o problema não é ter outros cantores. A grande questão é que a cantora que está aqui hoje à noite é casada com um homem que está sendo acusado de sexual contra uma criança. Vocês já sabem desse caso, ele já se tornou público. E prontamente, quando eu soube, eu conversei com a mãe da criança, que foi super compreensiva, super generosa, que entendeu ao nosso lado. Existe um povo esperando a gente aqui. Eu não fiz absolutamente nada. Não sou eu que estou sendo investigado ou acusado de abuso sexual. E nem a minha esposa também que está sendo. Porque se fosse um ou outro, no mínimo eu estaria na minha casa. Então eu não vou pagar o pato pelo erro dos outros. E nem vou fazer a população que está aqui nos esperando também pagar esse pato. Tá certo ele, né? Pelo que eu entendi, houve uma pressão para ele, né, não estar se apresentando no mesmo palco dela. Na verdade, a pressão tem que ir para cima dela não se apresentar. Isso está correto, por isso que eu falei, olha, dos cantores gospel, eu gostei desse aqui, cara. E nem vou fazer a população que está aqui nos esperando também pagar esse pato. Não conversei com essa cantora, não colhei o número dessa cantora, tenho nem telefone, nada, nenhuma troca de mensagem com ela. Aí eu tenho que cancelar o evento.
tô aqui, eu vou fazer sim a ministração hoje, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Agora, esse caso é um caso muito sério, inclusive a prefeitura daqui tem que analisar o que está acontecendo, até porque hoje no nosso país existem milhares de denúncias de sexual contra crianças. E muitas dessas crianças não conseguem ter voz para denunciar e não conseguem ter alguém que denuncie para elas. E muitas famílias não têm força, algumas famílias são ameaçadas, algumas famílias são coagidas a não denunciar. Então eu gostaria de pedir gentilmente para que as autoridades competentes que estão à frente desse evento à noite reveja o que está acontecendo aqui. A internet está pedindo posicionamento, a população de Imperatriz do Maranhão está pedindo um posicionamento, então só vocês podem dar esse posicionamento. E além de não terem me dado, e para minha equipe, a informação de que essa cantora estaria aqui, por qualquer motivação que seja, mas já é um erro nós não sabermos disso, fizeram uma arte, eu não sei quem foi que fez essa arte, mas provavelmente alguém da organização, da equipe ou da cantora, com a minha foto e a foto dela do lado, dando a entender que nós cantaríamos juntos ou gravaríamos algo juntos. Isso é um absurdo, essa arte não foi submetida a mim e nem a minha equipe. Eu gostaria inclusive de pedir para que essa arte seja apagada, porque nós não autorizamos essa arte ser divulgada. E gostaria de pedir para que as autoridades competentes aqui de Imperatriz do Maranhão analisassem esse evento à noite e tomassem as devidas providências, para que nós possamos ter uma noite de louvor e adoração que engrandeça o nosso Senhor. Por favor, vocês que estão à frente desse evento, revejam o que vai acontecer aqui essa noite. Tá aí, deu o recado, cara. Parabéns ao Isaías, velho. Esse representou aí, né? Xará mesmo, representou meu nome. Criticou e questionou aí até a imagem dele atrelada a ela. Um cara que respeita a família, um cara que respeita principalmente o seu público, com certeza vai se comportar igual o cantor aqui, cara. Até porque ela não está em condições de estar em cima de um palco. Qualquer coisa pode acontecer para essa mulher, cara. Só que ela não está enxergando isso e muito menos a família. Eles estão desesperados por grana. E as prefeituras, lógico, eu não sei como que uma prefeitura também não percebeu a gravidade, cara. Mas eles tentam, né? Eles vão tentando fazer o caso cair no esquecimento e empurrando goela abaixo. E se o povo não se manifesta, um artista, né, que ia dividir o palco com ela não se manifesta, a prefeitura não tinha tomado as providências, ao ponto de cancelar a presença dela. Olha o que ela gravou após o cancelamento, só para você ter uma ideia. Venho aqui então dar uma palavra para vocês, falando sobre o porquê da gente não ter se apresentado hoje, apesar de estar tudo pronto, a equipe, os músicos, equipamento e repertório. A gente sente muito pela decisão, né, de ter limitado a nossa participação, minha e da banda toda que estava aqui, foi contratado para isso. Mas a gente entende que Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem as suas formas e a nossa vida não se resume em um dia, em um evento, né? Então, esperamos que possamos ter outros tempos com vocês, tá bom? Alguns pastores vieram aqui me dar um abraço, orar comigo, isso é igreja de verdade, sabe? Então... Cara, eu tenho que rir, velho. É muito cinismo, mano. A história não é bem assim, mas tudo bem. Eu quero agradecer a Deus muito pelos pastores dessa cidade. Então, principalmente... Você vê que ela tenta, né, trazer o contexto geral, no plural, os pastores. Houve uma pressãozinha da parte de alguns, tá? No meio de muitos calados, tem aqueles que se manifestam. E não foi bem assim a história, mas tudo bem, né? Deixa ela falar aqui. A dissimulação pega legal, velho. Pela pastora Maria, muito agradecida pela equipe de intercessão, por ter vindo aqui no hotel, me dado um abraço. Muito obrigado, pastora Maria. Deus abençoe a sua vida. Isso aqui foi uma sequência de stories, né? Vamos ver o próximo. E sobre o vídeo que vinculou, repercutiu aí do outro artista que estaria aqui hoje, queridos, eu quero dizer para vocês, se você não sabe, fica sabendo que eu procurei de acordo com o que a palavra nos instrui. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? Então a gente procurou, mas ele se recusou a conversar. E é da mesma forma como ele disse ali no vídeo dele, gente. Ele não me conhece, ele tropeçou nas palavras, ele não conhece nada da história, ouviu apenas um lado. E é muito triste saber que o povo... Aí ela entra naquela mesma história, né? Menosprezar o argumento dele, desfazer o argumento dele, de que não conhece nada, não faz ideia do que está acontecendo. A mesma tática de sempre, cara. De Imperatriz perdeu um evento tão maravilhoso, tão lindo, que poderia ter acontecido
por causa de meramente vídeos e fofocas que vão passando de um. Não, eu não acredito que perderam, não. Ganharam muito. Até porque eu vi uma hipocrisia em forma de louvor e de música. Não iria ficar nada bem e com certeza ia provocar reações. O povo teve o que mereceram. Um cantor que foi firme, falou que precisava falar, se posicionou e fez o seu trabalho, que inclusive está nas redes sociais dele lá. Foi sensacional para um evento de prefeitura. Por mais que eu não concorde esses artistas envolvidos com pegando dinheiro de prefeitura, mas enfim, é o trabalho dele. E o povo teve uma festa linda, maravilhosa, sem a sua presença, infelizmente, dona Heloísa. E essa disseminação de contendas, com certeza isso não vem de Deus, você sabe disso. Mas espero que uma próxima a gente consiga ter um tempo maravilhoso aqui com vocês, tá bom? Um beijo. E quem que semeia a contenda? A contenda foi semeada por vocês, pela família Grubert, pela Igreja Comunidade Alcance. Não venha jogar discórdia, intriguinhas nas costas dos canais que denunciam, de quem está espalhando a notícia, porque quem causou tudo isso foram vocês. Quando que vocês vão admitir assumir a responsabilidade? Se o assunto fosse tratado do jeito certo, chegou ao conhecimento, leva para a justiça resolve, pronto. O povo não estava nesse impasse que vocês tentam manter de mentira, embasado em mentiras, porque são discursos contraditórios de você, dona Heloísa. Então, primeiro que o povo não pode acreditar é na discórdia plantada pela comunidade Alcance, vindo de um filho de pastor, esposo de uma cantora, que a própria cantora agora tenta, né, fazer um malabarismo, mas não está conseguindo. Que ela disse que tirou uma foto com a recepcionista, ou seja, ela teve tempo suficiente para tirar uma foto com a recepcionista, mas não teve tempo para pedir para a recepcionista ligar no meu quarto. Aí eu não entendo que ela disse que ela esperou 35 minutos e eu não fui informado. O hotel deve ter câmera, escuta. Então, vai lá, pega, vê se realmente a recepcionista ligou no meu quarto e falou comigo. Ninguém me ligou, ninguém me informou. Você ficou esperando 35 minutos quem? Eu não sei onde você quer chegar com isso. O que você tem que entender? Você está no meio de uma polêmica. Você é casada com um homem que está sendo acusado por uma família de abuso sexual contra uma criança. Recentemente, uma mulher também se levantou para acusar ele de aliciamento. Ou seja, o problema é todo seu, a polêmica é toda sua. O problema foi que no meio dessa polêmica, você pegou uma foto minha sem minha autorização, colocou no seu feed com você e usou a minha imagem para endossar a sua imagem, que está no meio de uma polêmica, uma imagem que está corrompida. Eu acho que você precisa rever os seus valores, rever os seus conceitos e falar a verdade. Você não me ligou. Você não pode ser mentirosa e dissimulada, porque isso aqui... Você tá entendendo, cara, o nível da dissimulação mentirosa? Para você que tinha dúvidas do que ela vem fazendo diante do caso, está aqui a prova, cara. Mentira tem perna curta, infelizmente. Parabéns a esse cantor, cara. Eu vou começar a ouvir o Isaías. Eu nunca ouvi uma... Acho que já ouvi música dele na internet, né? Um stories e alguma coisa. Mas nunca parei pra ouvir. Mas esse cara tá de parabéns, velho. Deu a cara, jogou a real e simplesmente está desmentindo algo que ela veio ao público mentindo. É mentirosa. Você quer mais prova do que isso? Eu não gosto e nem me sinto confortável com esse tipo de situação. Mas eu fui jogado no meio dessa situação toda. Ou seja, eu não vou ter problema nenhum de vir aqui quantas vezes for necessário para trazer esclarecimento. Porque não existe lidar com uma situação com dissimulação, com manipulação e meias verdades. Vamos ser sinceros e honestos. Você não me ligou. Você está mentindo e eu não vou aturar mentira. E se você quisesse muito ter falado comigo, você deveria ter ido lá no camarim, na sala de espera do evento, onde ia ter gente o suficiente para ser testemunha se eu ia te receber ou se eu não ia te receber. Você está sendo uma oportunista com tudo isso que está acontecendo. Mas e a coragem de ir? Já começa por aí a falta de coragem dessa mulher. Ela tem coragem para mentir, para defender o marido, mas atrás de uma câmera. A covardia é tão grande que pegou a foto do cantor, aproveitando o mesmo evento, fez divulgação para endossar a imagem dela, que está, como ele falou, corrompida totalmente. E o brasileiro não é bobo e ficou no escanteio. Ah, vou até o hotel, depois eu invento a história que fui atrás dele, mas o cara está aqui jogando a real. E detalhe, eu nunca vi esse cara aqui envolvido em polêmicas, cara. Esse Isaías pra mim aqui é novidade aqui no canal, né? É lógico que é um cantor já consagrado aí, mas em questão de polêmicas, a princípio... Você deveria ter ido lá no camarim, na sala de espera do evento, onde ia ter gente o suficiente
para ser testemunha se eu ia te receber ou se eu não ia te receber. Você está sendo uma oportunista com tudo isso que está acontecendo. Pronto, dado o recado. É isso aí, oportunista. O desespero por dinheiro tá tão grande, meu amigo, nessa família que vocês não têm noção. E pode escrever o que eu estou dizendo, qualquer outro evento. E a partir de agora, pode ter certeza também que outros cantores não vão querer sair no mesmo cartaz também, não. Se sair, o público não vai tolerar. E no Brasil, como eu já falei, firmo mais uma vez, o brasileiro não vai engolir essa história. Até porque ela está sendo desmascarada pelo cantor aqui. Olha o que ela teve a capacidade de postar. No Brasil já temos uma liminar vigente para que a Aline e o Fuxico Gospel parem de publicar mentiras sobre a minha família. Além de 2 recursos ganhos, infelizmente muita gente boa comprou uma narrativa mentirosa desses oportunistas caluniadores com histórico criminal pesado que por muito tempo tentaram nos extorquir para não vir a público. Histórico criminal pesado. Olha as acusações que ela faz para a Aline. Para não vir a público e que mostramos para a juíza. Pior do que nós acusar é tentar vender a própria filha. Não cai em fake news. Isso aqui foi postagem da cantora Heloísa. Isso é pesado, cara. Acusaram a mãe de vender a própria filha. O que mais essa mulher é capaz de fazer, cara? É crueldade. Sinceramente. Isso aqui foi uma sequência de stories, né? Vamos ver o próximo. E hoje, queridos, é um dia, na verdade, de muita alegria, porque nós tivemos uma vitória muito grande dentro da Corte de Osceola dos Estados Unidos. O caso criminal que foi fechado há 1 ano atrás, por Marcos não dever nada à justiça, e hoje encerrou o caso civil. Então nós estamos tão alegres por isso, e repito, isso era só uma medida protetiva e que não dá causa para reabrir caso nenhum criminal. Bom, então não caiam em fake news, fique esperto, não caia, não aceite tudo que a internet impõe para você aí, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Tem que aceitar o que ela impõe e que inclusive está na internet. Então o recado fica dado, ela própria aí dizendo, não acredite em tudo que a internet expõe para você. Principalmente vindo dela, cara. Uma mulher que entrou em contradição esse tempo todo, calada, caladíssima, diante de acusações graves para cima do seu marido, que lá no começo tem áudio dela se comprometendo com as acusações, com os argumentos da mãe da vítima, que, diga-se de passagem, uma criança, se calou esse tempo todo. E agora, tentando recomeçar as suas agendas, é aquilo que já foi falado aqui, e outros canais comentam a mesma coisa. Deu. O povo brasileiro não engole mais esse discurso de inocente, de mulher de Deus, diante das atitudes contraditórias e mentirosas, né? Meias verdades, meias mentiras, e que só a justiça vai provar. Depois disso, a Aline postou também o story da Patrícia, que é a repórter, inclusive aquela que fez a reportagem com o Marcos Grubert na saída da audiência, né? Antes dessa quinta-feira aí que saiu o resultado. Dá uma olhada o que a jornalista falou a respeito. Então, gente, eu estou desde o começo de toda essa história, há 3 anos atrás, eu convivo com a família da Aline. E eu dei voz na TV Globo, no programa da Patrícia Poeta, para Heloísa Rosa. Tem aqui, eu mando para vocês, eu posto aqui a mensagem que eu mandei para ela. Elô, vamos conversar, eu quero te ouvir. E ela... Sabe o que ela me respondeu há 3 anos atrás? No momento oportuno eu vou falar. Que momento oportuno é esse? Agora, falando que a Aline quer colocar a filha à venda? Que esse é o argumento da Heloísa, né? Que eles colocaram a filha à venda. É pesado, cara. É crueldade. Sinceramente. E a Patrícia aqui, né, deixou o recado. Então, assim, gente, é muita injustiça, eu tô indignada, eu nem dormi direito essa noite, não dormi, vou ser muito sincera pra vocês, eu não dormi direito de tanta injustiça com uma criança e uma família. Agora, gente, a Heloísa Rosa vim pra internet, ficou calada esses anos todos e vim defender o marido, não dá, gente, não dá.
Então, gente, na minha opinião, como mãe, né, como amiga, é um absurdo que a Heloísa está fazendo. Ela sabe da verdade, ela já tinha confessado na justiça, e para a Aline e para os pastores dela, ela confessou a verdade de tudo que aconteceu na noite do crime, e agora ela quer manter a família dela a qualquer custo. Ela quer manter o casamento dela e a família feliz. Família entre aspas, né? A qualquer custo. E isso vai ter um preço, Brasil. Isso vai ter um preço altíssimo para ela. Até agora, Deus estava calado, esperando ela falar a verdade. E ela, além de não falar a verdade, ela está mentindo perante Deus. Pode até ser que a justiça não prove que ela mentiu, mas Deus sabe do que ela está fazendo. E, gente, Deus é maravilhoso, Ele é amor, mas Ele também é justo, fiel, e Ele faz justiça e vingança. É isso aí, velho. É justiça por livre. Enquanto não houver provas que esse cara é inocente, nós vamos estar aqui batendo nessa tecla, não deixando esse caso cair no esquecimento. Até porque eles estão tentando, ao exemplo desse evento Imperatriz, eles estão tentando empurrar à força a inocência do marido, usando a própria cantora. Ela usando o seu talento, enfim, canta bonito, canta, tem um bom trabalho musical, tem, mas, meu amigo, o que manda é o que ela tem na essência. E ela está deixando muito bem claro isso. Uma grande hipocrisia, mentiras, acusações pesadas para cima de algo que ela confessou no começo de toda a história. Ela testemunhou algumas coisas lá no começo e agora nega tudo porque o paizinho, o sogrinho, né? Porque o sogrinho tem um esquema grande aí com as igrejas, principalmente a igreja Alcance. Agora, falando em pai, para encerrar o vídeo, dá uma olhada. Eu vou deixar aqui para você ler o que o pai do Marcos Grubert, né, o senhor Irineu, respondeu em um comentário. Me mandaram ontem à noite. Eu achei um absurdo, cara. Olha o que o sogro dela respondeu a uma indagação aí. Eu não vou nem ler. Você dá pausa no vídeo e leia você mesmo. Tire as suas conclusões. O que dá para entender é que essa família está desesperada. E o silêncio que manteram esse tempo todo agora, quebrado com mentiras, hipocrisia, e querem convencer ainda que são pessoas de Deus. Meu amigo, pelo amor de Deus, se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o seu like, que é importante, isso também ajuda muito. Se inscreve se você não é inscrito, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Não esquece de comentar justiça por Lívia. Gente, nós estamos aqui para dar uma notícia que não agrada o nosso coração, mas que nós entendemos que se Deus está no controle de tudo, Ele está, e nós permanecemos firmes. Nós acabamos de sair da audiência e a juíza claramente disse que acredita sim que algo aconteceu, mas que ela não vê motivos para manter a medida protetiva, uma vez que nesses 2 anos e meio da data que o abuso aconteceu, o acusado nunca se aproximou da nossa família, também não mora na mesma casa e não está perto de nós. Então ela disse sim, eu acredito que algo aconteceu diante dos relatos de todo mundo, mas eu não vou manter a medida protetiva porque essa audiência é sobre a segurança da criança. Nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos mais uma vez injustiçados, mas não é isso que vai nos parar. Daqui a pouquinho eu vou postar mais alguns vídeos. O nosso advogado fez uma explicação técnica a respeito do que essa resposta sim ajudaria sim no processo criminal, mas a resposta de não afeta o processo criminal. O sim iria impulsioná-lo, mas o não significa que não vai reabrir ou continuar o processo criminal. Então eu tô aqui com meu esposo, a gente ficou realmente muito frustrado, mas nós confiamos em Deus, nós continuamos com a nossa fé inabalável, acreditando que a justiça será feita. Como os nossos advogados falaram hoje, se nós não pararmos ele vai continuar fazendo e outras vítimas vão aparecer. Então eu peço a Deus a oportunidade de fazer justiça pela minha filha e de proteger outras vítimas.